Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, então hoje eu vou fazer mais um vídeo falando de um outro modo vegetativo das orquídeas, tá? Eu só quero aproveitar a oportunidade, eu quero mandar um beijo para minha amiga Rosângela Amarildo, lá de São José do Rio Preto, que esses dias a gente estava conversando, né? Trocando mensagens lá no Orquidicas, ela falou: ai, mas é você mesmo, Vanessa? Sim, era eu. Foi muito legal a nossa conversa, ela pediu para mandar um beijinho para ela. Beijo para você, tá, Rosângela? Muito obrigada por todo o carinho, tá? Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa série sobre modo vegetativo, agora eu vou falar sobre as orquídeas rupícolas, ou rupestres, ou litófitas. Eu prefiro usar o termo rupícola, porque eu acho que ele remete mais à questão de serem orquídeas que costumam vegetar em pedras, tá? Então vamos falar dessas orquídeas primeiro na natureza. Na realidade, não é que elas vivem só na pedra, tá? Elas também têm essa classificação de litófitas porque elas ficam em cima de pedras, mas é muito interessante, né? Deus, a natureza é perfeita. Se você um dia tiver a oportunidade de visitar esses habitats, você vai ver que mesmo em pedras grandes, elas ficam assim como se fossem nos vãos ou em fendas, tá, dessas pedras. Porque obviamente se você fica num vãozinho, numa piscininha, quando chove, quando recebe o orvalho da noite, a umidade fica mais tempo ali naquela planta para que ela tenha tempo de absorver toda essa umidade. Também você tendo vãos, você tendo fendas, todo o material orgânico, né, que tem à disposição nesses locais também se depositam ali e isso vira o que? A adubação dessa planta, por isso que ela consegue vegetar. Só que o que acontece? As plantas rupícolas na natureza geralmente vegetam a sol pleno, tá? Mas elas também costumam ser encontradas em regiões de serra, do Espírito Santo, de Minas Gerais. Quando a planta nasceu ali, é diferente essa condição de sol pleno. Ela está totalmente adaptada, a mãe dela está ali, quer dizer, a progenitora, ela germinou ali, então tinham todas as condições, o fungo micorriza para que ela crescesse e aguentasse esse sol pleno. Mas o que acontece? A gente aprendeu isso no colégio, né? Quanto mais alto nós estamos, a intensidade do sol é menor. É diferente, o sol sempre é mais forte, né, na altura do mar do que em altas altitudes. Então, o que acontece? Mesmo a esse sol pleno, existe uma condição de ventos e de brisa que faz com que esse sol não seja tão agressivo a essas plantas. Então, se nós adquirirmos plantas rupícolas, elas precisam de muita luminosidade? Sim. Tem que estar na parte mais alta do nosso orquidário? Sim. Vão gostar de um sombrite de 50%, 60%, mesmo que elas peguem o sol da tarde? Sim. Mas colocá-las a sol pleno, porque elas vêm de uma região de sol pleno, não pode. As nossas orquídeas vêm de orquidários, vêm de laboratórios, então elas não foram geradas nas pedras, elas não vêm da natureza. Então a gente tem que usar a referência de qual que é a informação genética que essa planta tem, mas não é por isso que em casa eu vou pegar uma planta rupícola e vou colocar a pleno sol, tá? Então não pode ser assim. A planta rupícola, para você cultivar em casa, vamos falar que você basicamente cultiva na pedra, tá? Mas como que eu costumo fazer? Eu não tenho muitas plantas rupícolas, mas eu peguei aqui umas Hoffmannsanghellas. Então, Hoffmannsanghellas e Lélias são as mais comuns encontradas, as que nós temos acesso, tá? Então, por exemplo, ó, essa é uma Hoffmannsanghella que inclusive acabou a floração dela há pouco tempo. Ela é amarela, é a cristata. Vocês conseguem enxergar que realmente ela está só na pedra? Tá. Então, o que acontece? Pedra brita lavada, ela é importante para a gente utilizar em todos os vasos que nós temos. Mas nas rupícolas, ela, vamos dizer, ela é 90% do substrato.
Mas aí você fala assim, nossa, mas você coloca só na pedra? Você pode colocar só na pedra, não tem problema. Mas a pedra é um substrato inerte, né? Ele é morto. Ele não tem nenhum tipo de vitamina, de nutriente para oferecer para a sua planta. Então, plantas rupícolas plantadas em pedra precisam de uma boa adubação, porque elas não têm de onde tirar nenhum tipo de material orgânico, nenhum tipo de adubação. Diferente do substrato de casca de pinos, apesar dele não ser tão rico, é apenas uma opção que nós temos para o cultivo de orquídeas, mas ainda assim ele é um material orgânico, ele entra num processo de decomposição, junto com os adubos que nós jogamos, ele tem um pouco mais de nutriente, né, para fornecer para a planta. Tanto que a gente tem que ter cuidado com o substrato comum de casca de pinos, porque ele pode chegar a apodrecer, ficar com pH muito alto e até queimar as raízes das nossas plantas. Isso não vai acontecer quando você utilizar pedra brita. Eu conheço gente que cultiva orquídea até rupícola, até epífita, quer dizer, orquídea de tronco, com muita brita, tá? Essas pessoas justificam que a drenagem é muito melhor e que o acúmulo de lesma e caramujos é menor quando você tem esse tipo de substrato. Mas a gente não pode esquecer, se você resolver tentar cultivar epífita com muita pedra, você não pode deixar de adubar essa planta porque ela não tem de onde tirar nutriente, tá? Mas o que acontece? Vocês estão reparando? Aqui é o Himitsu, né? Ainda assim eu utilizo o Himitsu, e que não está tão pura assim essa pedra. O que eu costumo fazer? Como eu falei, na natureza, a orquídea rupícola, ela está sobre uma rocha, sobre fendas de rocha, e ali tem material orgânico e todo tipo passa animaizinhos, morrem animais, fezes de animais. Então, quer dizer, não é pedra pura, sem nada. Elas recebem muita água de chuva, principalmente porque geralmente elas estão localizadas em regiões de serra, aqui do Sudeste, onde a gente tem uma maior incidência de chuva, tá? E então elas não estão ali puras, sozinhas. Então o que eu faço quando eu faço um substrato assim para cultivar Hoffmann Sanguela? Esse daqui dá para ver um pouquinho melhor, tá vendo que parece que tem uma terra, mas não é terra. Ó, essa é uma outra Hoffmann Sanguela. Todas elas estão com Himitsu, tá vendo? Ó, pedra. Então o que eu faço? Eu geralmente pego a pedra brita, misturo um pouco de areia grossa e coloco um pouquinho de terra boa, de terra vegetal. Para quê? Para tentar imitar essa condição que ela teria na natureza. Então na fenda da pedra tá a raiz da planta, tá areia, pó que o vento traz, bichinho morto e a umidade que essa fenda dá para ela, ok? Então, num vaso cerâmico, eu tenho com pedra brita, vamos dizer que a gente colocaria 80% de pedra brita, 15% de areia e um pouquinho de terra vegetal, que é para gerar essa condição. Mas a terra vegetal tem que ser muito pouco, gente. Se vocês colocarem muita terra, essa terra vai apodrecer e vai matar a planta, tá? É só para a gente dar um pouquinho de viscosidade, certo? Para o substrato dessa planta. Com isso, a gente consegue fazer um ambiente mais parecido com o que ela teria na natureza, tá? E eu considero que está dando certo o cultivo, que está indo muito bem, porque as minhas Hoffmann Sanguelas eu tenho mais, elas estão com um vegetal bonito, certo? Estão indo bem. Eu não tenho muita luz aqui para elas, então, tá vendo que o vegetal tá bem escurinho? Se você tiver uma planta dessa, que ela fique com o vegetal avermelhado ou mais amarelado, não tem problema, porque é uma planta que gosta de mais luminosidade e que vai vegetar bem sim, que ela não pode ser queimada pelo sol, mas ela pode receber mais luminosidade, porque ela vai ficar mais feliz ainda, vai entolcerar mais rápido, tá? Não tem problema. Você também pode cultivar essa planta em vasos plásticos, talvez seja até mais ideal, certo? Desde que ele seja bem perfurado e que essa água, quando você fizer as regas, ela escorra bem, que ela não fique presa ali, certo? Não tem problema. Então, cultivo de plantas rupícolas, plantas que vegetam em pedra. O ideal é que o substrato tenha
80% de pedra brita, 15% de areia e um pouquinho. Então, aí você vai me falar, tá, mas qual a medida? Num vaso desse, eu joguei uma colher de sopa de terra preta, certo? De terra vegetal. Só isso, só para ter uma pequena viscosidade nele, tá? As rupícolas não gostam de muita água, por isso a importância de você ter um vaso bem drenado. Se você deixar muita água nesse vaso, se ele tiver muito substrato, esfagno, elas com certeza vão apodrecer, não vão vegetar bem, certo? A adubação não pode faltar, como eu já falei, porque uma vez que você cultiva a orquídea numa pedra, ela tem menos material orgânico ainda para que ela se alimente, então não pode faltar adubação para as orquídeas rupícolas. E não estranhem, tá? Se você tiver com uma planta dessa mais amarelada ou com as folhas com aquela cor avermelhada, é como se fosse essa cor avermelhada é como se fosse um protetor solar delas, mas não significa que elas não estejam felizes, ok? Agora, a planta queimada, sim, amarelada e avermelhada, no caso de Hoffmann Sanguela, não tem problema, tá? Então, mesmo a gente não tendo as condições de Serra, né, do Espírito Santo, de Minas Gerais, dá sim para cultivar Hoffmann Sanguelas, elas vegetam bem, o exemplo está aqui para vocês verem. Você vê, olha a altura da haste dessa planta esse ano, foi muito bem, está aqui feliz, tranquilinha, o vaso cerâmico, pedra, boa drenagem e não falta adubação. No meu caso, estou utilizando o Rimitsu e está indo muito, muito bem, tá? Acho que das rupícolas, acho que eu falei tudo. Pode colocar no vaso plástico. Cachepô já fica difícil, porque o cachepô com pedra, eu acho que você vai acabar perdendo muito substrato. Mas dá sim para fazer. O que você não pode esquecer é que você tem pedra e cachepô. Essa umidade e esse adubo, ele vai se esvair muito mais rápido. Eu acho que no vasinho é o melhor cultivo mesmo para as plantas rupícolas. Então, Hoffmann Sanguelas e Lélias, que geralmente são as plantas que nós temos acesso, são plantas rupícolas. Não vai confundir Lélia rupícola com Lélia purpurata, por exemplo. São plantas de habitat totalmente diferente, por isso que eu bato naquela tecla. Tenha sempre a sua planta identificada, para você não confundir, que aí você vai chegar agora no seu orquidário, pegar todas as suas lélias e passar para o cultivo em pedra brita. Não é assim. Então, nós temos as lélias rupícolas e as Hoffmann Sanguelas. Essas sim são plantas que vegetam na natureza, sobre ou entre pedras, ok? E aí eu vou aproveitar esse vídeo, essa planta que não é rupícola, mas eu acabei de passar por ali e achei ela florida, e essa planta é linda, eu adoro. É uma Pleurotaris estrupifolha. Gente, olha que graça. É uma planta epífita. Veja se vocês conseguem enxergar a floração dessa planta. Eu passei ali agora e fiquei encantada. Eu gosto muito de micro e mini orquídeas também, tenho bastante delas aqui. Então essa planta eu nem tenho há muito tempo, adquiri há pouco tempo. Mas fala sério, que floração mais linda, que coisa mais bonita. Inclusive essa planta eu comprei acho que foi do Orquidária Emanuel. Olha, fica aí de sugestão para quem gosta de micro e mini orquídeas. Que floração bonita. E dura, hein? Floração de Pleurotaris costuma durar bastante, tá bom? Então, pessoal, vamos encerrar aqui o vídeo. Esse foi o vídeo sobre modo vegetativo de plantas rupícolas, plantas que vegetam em pedra, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, dá sugestão, faz crítica assim aí no vídeo, coloca aí assuntos que vocês querem que a gente fale, para poder ter mais sequências aí no nosso canal. Tchauzinho!